Podcast do Transporte. Estamos aqui com João Tabellini, gerente de eletromobilidade da Nansen, uma empresa que tem 96 anos, portanto, uma empresa mais velha que o próprio gerente, né? A Nansen já está enraizada no mercado de eletromobilidade e com esse crescimento aí gigantesco, né, de ônibus elétricos em todo o país. Começou por São Paulo, com frotas gigantescas, mas agora está se espraiando por várias cidades. Queria que você contasse um pouco para a gente, nesse curto tempo, né, da introdução dos ônibus elétricos no Brasil, e é curto tempo mesmo, né? Houve alguma transformação também da tecnologia oferecida pela Nansen? Os carregadores mudaram nesse tempo? Eles melhoraram? Diminuíram o tempo de recarga? Quais foram as mudanças que você pode identificar para a gente? Sim, não, com toda certeza. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente está na 4ª geração de equipamentos, né? Em um curto espaço de tempo. A Nansen, apesar de ter 96 anos aqui no Brasil, a gente está atuando com mobilidade elétrica, né? Com estações de recarga há cerca de 6, vai fazer 7 anos esse ano. Eu estou desde o início, desde a 1ª geração de equipamentos. E aí o que a gente vai acompanhando no mercado realmente é a evolução, mas da necessidade, né? No primeiro momento o mercado ele precisava de equipamento. A Nansen ela fornecia equipamento. Num segundo momento era equipamento, mas quem vai fazer a instalação, né? Então assim, além de ser uma evolução de equipamento, é uma evolução de atuação da própria empresa. A gente de serviço também. De serviço. A gente teve que mudar a forma de olhar para o mercado, né? Como uma empresa que antes era uma empresa de manufatura, a gente passa a ser uma empresa de manufatura, serviço, tecnologia e solução, né? Que eu acho que é o principal ponto. Dali, né, da parte de equipamentos, infraestrutura, surgiu a necessidade do software para fazer ali entender qual que era o consumo de cada veículo, isso no primeiro momento. E hoje a gente está indo para uma quarta etapa desse processo, que é a gestão da energia, né? A gestão da perda. Aonde que eu posso ser mais eficiente, né? Aonde que eu posso reduzir o meu custo, meu OPEX. Então, esse é o momento hoje. A gente costuma dizer, né? A gente implementou diversos projetos no Brasil, a gente cometeu falhas, cometemos muitos acertos também, e hoje a gente chega num momento em que a gente sabe o que deu errado e como corrigir, né? E realmente entendeu o que o mercado ele precisa, que é gestão, que é dado, é eficiência. Então, nessa 4ª geração de equipamentos, o que a gente trouxe de novo realmente é a eficiência do equipamento, principalmente quando ele não está em operação. Então, assim, o equipamento, quando ele está parado, sem fazer recarga, esse equipamento ele tem que consumir pouco, né? Então, esse é o principal diferencial para a 4ª geração. Hoje, a gente fez estudos de mercado, né? A gente tem acesso a diversos outros equipamentos e a gente falou, olha, acho que o grande diferencial aqui não é ter funcionalidades, vamos lá, né? Da NASA. A gente precisa de ter o que é funcional, o que tem o menor custo possível, então, ou seja, né, principalmente pensando no OPEX ali, que é a operação ali do operador, o custo que ele vai ter, né? Famoso bom e barato. Exato, né? Então, assim, sem inventar a roda, a gente entendeu que na geração anterior a gente tinha uma tela grande, mas que consumia muito por ser grande. A gente entendeu que tinha que ser algo simples, fácil, que o cliente ele pegue, o operador ali, né, o motorista de ônibus que seja, ele sem muita interação com o equipamento, ele pega a pistola de carregamento, conecta no veículo, ele já identifica automaticamente aquele veículo através da plataforma, inicia a recarga e aí depois quando parar, ou para manualmente, clicando na tela para parar, ou quando finalizar a recarga, esse equipamento ele vai parar. Então a gente entendeu que é facilidade, né, sem inventar demais e com custo de operação baixo. Então a gente, nessa interação com os operadores, né, com todos os projetos que a gente já tem implantado, a gente identificou que isso é valor para o operador, para os municípios. Então é basicamente isso, né? E a gente, com certeza, para as próximas gerações, a nossa ideia é cada vez mais tornar o equipamento mais eficiente. E diminuiu o tempo de recarga? Então, diminui porque você aumenta a eficiência, né? Então,
Quando se aumenta a eficiência do próprio equipamento da recarga, diminui, mas assim, não consideravelmente para você, nossa, agora eu vou realmente aumentar a quantidade de veículos aqui. O que aconteceu para realmente aumentar a quantidade de veículos por carregador foi o quê? Né? Os operadores eles entenderam que no passado era 2 veículos para um carregador. Hoje você tem operadores aqui em São Paulo fazendo 5 veículos, 6 veículos, né? Em sua maioria 4 veículos por carregador. Então, o planejar, né, a rota, esse é o grande ponto. E entender que o veículo, às vezes, ele vai fazer, né, recargas de oportunidade. Né? Então, eu acho que essa inteligência para a operação, isso vem realmente sendo a principal evolução, né, ao longo desse tempo. Ou seja, antes era só vender o carregador. Agora não. Agora a gente vende o carregador e te explica a melhor maneira de operá-lo e mais. A gente faz um projeto de quantos carregadores você vai precisar, como é que a gente deve disponibilizar, né, dispor isso na sua garagem. Ou seja, é feito todo esse processo para orientar o operador de ônibus de qual a melhor forma de ele investir o dinheiro dele para ter a melhor relação custo-benefício? Exatamente. Essa é a lógica, né, do operador que nunca, né, operou um veículo elétrico. Então, essa é uma sequência, né, em que a Nansen ela apoia desde o início da concepção do desejo até realmente a execução. E aí a gente entra agora, né, hoje, por exemplo, a gente tem São José dos Campos, que foi o primeiro eletroterminal, né, que teve no Brasil. Ele está completando 5 anos, né, de operação. Então, quais são os aprendizados? A gente entendeu que uma manutenção preventiva, né, recorrente ali, a gente indica para os nossos clientes, né, a cada 6 meses, isso é algo que é muito importante para aumentar a longevidade desses equipamentos. Né? Então, mais do que isso, garantir disponibilidade de carregador para a frota. Né? Você chegar hoje e não conseguir carregar por questões de algum problema no equipamento, enfim, isso impacta muito, né, para a operação do transporte público na cidade. Então, hoje a gente acrescentou no nosso serviço, né, que antes ia ter a instalação, a parte de manutenção preventiva, né, que é basicamente você garantir que essa operação ela vai estar assistida, que a manutenção preventiva ali ela vai ser realizada e que a chance, né, desse equipamento parar ela vai ser muito menor ao longo do tempo. Então, esse é um grande ponto. E um outro diferencial que a gente colocou nesse processo são 5 anos de garantia para os operadores. Então, isso traz uma confiança maior, né, da escolha do equipamento, porque qualquer problema que der, né, e for um problema realmente de garantia, a gente vai trocar o item, né, que deu defeito. Então, é assim que a gente vem enxergando, né, esse mercado. Disponibilidade, facilidade para o operador, menor OPEX, né, é assim que a gente enxerga a evolução, né, do mercado de carregadores. De verdade, é um caminho igual o controle remoto de TV, né? Você tinha um controle, outro controle, aí um outro, e aí muito botão. E na prática, agora você tem controles mais simples. Há uma dificuldade de você pegar um operador da idade da pedra e chegar até o ponto onde ele sabe que ele ali na frente vai ter lucro, ele vai ser eficiente, mas esse meio de caminho não é assustador para esse operador? Como é que você mostra essas facilidades? Exato, isso aí a gente aqui em São Paulo, né? Estamos aqui em São Paulo. No início era algo, realmente existiam barreiras, né? Qual que vai ser o meu ganho com isso? Eu vou colocar um elétrico, qual que é o retorno real, né, de ter o elétrico? Então, essa informação ela não estava clara para esses operadores naquele momento. Hoje, você pode ir em qualquer operador. Ele sabe o benefício que ele tem com manutenção, ele sabe a redução que ele vai ter com consumo de diesel, ele sabe que ele vai reduzir time de manutenção porque a quantidade de componentes são menores. Então, isso está claro. Só que o cara, num primeiro momento, o operador ele precisa de sentir o gosto, né, para poder entender realmente. Hoje, o que a gente faz, junto com os municípios, né, é levar experiências, né, de outros operadores para poder compartilhar
realmente a experiência que eles estão tendo neste momento. Então, eu vou dar um exemplo. A gente teve o fórum regional em Porto Alegre. Foi, né, uma escolha muito interessante, né? A secretaria convidou um operador de São Paulo para ir, né, até Porto Alegre e falar um pouco da sua experiência, né? Na experiência da escolha do fornecedor, da experiência da implantação, da experiência da operação, né? Então, eu acho que o município, o órgão que está ali na frente, né, ou por trás do operador, ele precisa de levar ali com mais clareza, né? E óbvio que a gente tenta apoiar também, né, com informações, mas eu acho que assim, levar no detalhe realmente quais são os benefícios. Se ele colocar 1, se ele colocar 10, a médio, curto, médio e longo prazo. Então, eu acho que isso a melhor forma de convencimento, mostrar o que deu certo e o que, né, ele vai ter realmente de benefício se ele implantar uma infraestrutura. E quando é que vem o retorno do investimento, tudo isso? Tudo isso. Perfeito. Bom, queria agradecer demais sua presença. Você não é a primeira vez que a gente conversa contigo. Queria te entregar a revista dos transportes públicos, que é da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Essa revista ela foi criada em 1979, né? Portanto, já está aí com 47, 48 anos. Eu sou o diretor atual dessa revista. E como vocês trabalham com tecnologia, e evidentemente é muito trabalho, muito estudo, a gente convida vocês a participarem das nossas próximas edições. Tá? Material técnico, porque é uma revista essencialmente técnica que atende a todo o mercado, não discute só políticas públicas, mobilidade. Você vai ver pela diferenciação de matérias que a gente tem aí, transporte rodoviário, transporte de trilhos, transporte urbano. Então é fundamental a gente reforçar essa revista do ponto de vista técnico, inclusive porque os associados da NTP é toda essa cadeia, né? O ecossistema de transporte. Então, queria convidar você e a quem você indicar da sua equipe para passar a contribuir com a gente na produção das próximas revistas, com conteúdo, evidentemente. Tá bom? Maravilha. Agradeço pelo convite, né, para participar. A Nansen que vem aí junto com o Diário do Transporte, a gente apoia, né, também o Diário do Transporte. A gente sabe da relevância que o Diário do Transporte tem, né, para a mobilidade urbana, né, num geral. Né? E, cara, pode ter certeza que a gente vai realmente fazer uma avaliação para poder contribuir para as próximas edições. E gostaria de agradecer de verdade pelo... O que eu estou pedindo para você é conteúdo. Conteúdo. A gente quer artigo. Perfeito. A gente só não pode pagar o artigo para você porque a revista é para o público, né? E a NTP é uma ONG. Mas a gente quer conteúdo. Se você for ler depois, você vai ver que tem o pessoal da UITP, do ITDP... tem gente na área técnica aí, né, principalmente da área de transporte. Então, maravilha. E como vocês trabalham diretamente com tecnologia, escrevem muito também, claro, vocês não vão desenvolver equipamentos gigantescos que vocês têm aí se não tiver muito estudo, muito trabalho. Então, o que você acabou de falar, por exemplo, seria muito legal um artigo que explicasse isso. Por que a eletromobilidade está crescendo? O que nós da Nansen aprendemos nesse tempo de Brasil e nesse tempo de eletromobilidade, né? O aprendizado, até citar cases, como você citou o case do operador de São Paulo, né? O que ele aprendeu. E acho importante, vocês como um dos principais fornecedores hoje do mercado, ainda mais numa cidade como São José dos Campos, né? Porque lá quem contrata não é o operador, quem contrata é o poder concedente, né? É a prefeitura que toca o transporte lá. Tem também essa diferenciação, né? Então, estamos pedindo a vocês que nos ajudem a construir essa revista com conteúdo, com material, com artigo que você puder passar para a gente. Pode deixar, bom? Pode contar com a Nancy. Muito obrigado. Podcast do Transporte.